Olá, o Frente a Frente está começando agora, neste horário, ao vivo para o Facebook. E hoje nós recebemos a professora Sandra Regina Paz, ela que é pró-reitora de graduação da Universidade Federal de Alagoas e vai nos falar, entre outros assuntos, sobre o evento UFAL de Portas Abertas. Pela primeira vez, a Universidade Federal de Alagoas abre as portas, literalmente, para os alunos do ensino médio para mostrar a sua grade de cursos de graduação. Portanto, eu agradeço antecipadamente a professora Sandra Regina e comecemos, professora, qual foi a razão desse evento? Houve uma pesquisa, observou-se, por exemplo, que os alunos chegam muitas vezes na universidade cursando e não é bem aquilo que ele queria, e a evasão já se coloca como uma coisa natural do aluno que vai para a universidade. Eu mesma conheço pessoas que já fizeram 2, 3 cursos e não conseguem se encontrar numa profissão. É por aí? Isso. Então, dizer da alegria, Gorete, de estar aqui no teu programa, Frente a Frente, dizer da gratidão de poder, em nome da professora Valéria, agradecer a oportunidade e estar no Frente a Frente é uma honra para a nossa universidade, Universidade Federal de Alagoas. Então, o evento denominado FAO de Portas Abertas é um programa que a gente tem desenhado com a perspectiva de acolhimento dos estudantes do ensino médio. Porque a gente entende que o estudante que adentra na instituição pública, adentra num curso de educação superior, consciente da escolha que ele faz ao adentrar naquele curso, certamente será um aluno que vai ter sucesso acadêmico ao longo da sua trajetória. Então, o evento, ele surge primeiro com a perspectiva de fazer de fato a Universidade Federal de Alagoas uma universidade socialmente referenciada, que é o princípio de gestão da professora Valéria Corrêa, tornar a universidade aberta para os anseios das comunidades, né, das escolas públicas e particulares, para os estudantes do ensino médio, para os professores e para a comunidade científica e externa à instituição. Então, o evento surge na perspectiva de realizamos algumas pesquisas, sim, no sentido de pesquisas mais de opinião, acerca da perspectiva que o aluno, do estudante que adentra no primeiro ano dos cursos. A gente tem registro de algumas evasões e a gente tem buscado identificar, juntamente esse estudante, quais são os fatores. E um dos fatores é justamente a não consciência da escolha do curso. O estudante adentra com uma perspectiva que não era exatamente aquela perspectiva que ele almejava de curso. Porque tem umas frustrações, né, que ocorrem naturalmente da escolha daquele curso que você não tem um inteiro conhecimento, não é, sobre ele. Isso é comum acontecer? Sim. O que é que ocorre efetivamente? Hoje nós temos o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, que os estudantes, que substitui o antigo vestibular, né, para aqueles que são mais jovens. E os estudantes, por meio da nota do Enem, submetem ao SISU, que é o exame, que é o processo seletivo unificado no âmbito das universidades federais como um todo. Então, nesse sentido, quando o estudante opta por um curso, ele tem a perspectiva de escolher 2 cursos de referência. E geralmente a primeira escolha não é atendida, seja em virtude da nota, da escolha da instituição, e o estudante entra no segunda, às vezes terceira opção, né, de chamadas ao dentro do curso. Então, o que é que a gente tem trabalhado? A ideia é que, juntamente com o estudante do ensino médio, com as escolas, inclusive esse programa tem contado com o apoio institucional da Secretaria de Educação do Estado. Nós temos dialogado com a Secretaria, né, por meio da nossa secretária de Educação, professora Lau e sua equipe, para desenhar e configurar a ideia de a primeira amostra de cursos. Com essa primeira amostra de curso é mostrar aos estudantes do ensino médio o que é que o curso tem. Seja qual é a didática para os alunos do ensino médio que vão à universidade para conhecer os cursos lá existentes? Então, nós temos uma programação. Inicialmente, iniciaremos com uma apresentação institucional, apresentando a instituição, a reitora e a secretária fazendo o acolhimento desses estudantes, apresentando vídeos institucionais, apresentando um pouco a casa. Após essas atividades, os estudantes
se dividirão em grupos, acompanhados por monitores, e adentrarão a nossa universidade, ou seja, nas unidades acadêmicas, com cada curso, juntamente com as unidades acadêmicas que os cursos estão localizados, irão apresentar o curso, o que é que compreende o curso, a matriz curricular, né, os componentes curriculares que serão estudados ao longo do curso, a perspectiva da universidade, não só como sala de aula, mas sobretudo enquanto uma instituição responsável pela produção e a socialização do conhecimento. Então apresentarão algumas atividades de pesquisa, alguns projetos extensionistas e, na sequência, ao apresentar o desenho curricular do curso, dirimir dúvidas e fazermos esclarecimentos de cada curso por meio dos seus coordenadores de curso, com os estudantes dos centros acadêmicos que também estão nos apoiando e realizando junto conosco. Isso é interessante, né? Porque Sim. Os alunos estimulam os alunos do ensino médio a estarem ali. Então, também. os nossos estudantes, que já são universitários, acolherão também, apresentando na perspectiva do estudante para estudante, o que é o curso, juntamente com os coordenadores e professores do curso e também técnicos da nossa instituição. E, na sequência, eles farão visitas institucionais em alguns lugares. A biblioteca, hoje a nossa biblioteca, ela está reformada, adequada, com várias plataformas de pesquisa online, com atendimento que o estudante pode fazer pesquisa, com assessoria das nossas bibliotecárias, que faz um trabalho excelente no sentido de orientar os alunos a terem base de pesquisa. Temos um repositório institucional, então o estudante vai ter, do ensino médio, conhecer a biblioteca, conhecer o restaurante universitário, conhecer os espaços institucionais. A infraestrutura, isso, né? Física e acadêmica do ponto de vista do pensamento, né? Certamente, do ponto de... sim. Conhecerão além da infraestrutura, porque a infraestrutura na nossa instituição ela é feita de vida, porque cada lugar tem uma simbologia específica. A biblioteca é um lugar que a gente consegue, de fato, ser a produção do conhecimento da nossa universidade está no nosso repositório. Então, por meio do acesso ao nosso repositório, o estudante tem acesso, o mundo inteiro tem acesso às produções, às teses, às dissertações, e futuramente, no próximo ano, teremos os nossos TCCs também nessa plataforma online, que é o nosso repositório. Pois bem, o evento vai ocorrer nos dias 28 e 29 deste mês. Então, exatamente. O evento é dia 28 e 29, todos sabem, né? E é sempre bom enfatizar que a nossa universidade, a Universidade Federal de Alagoas, ela é a maior instituição pública do Estado. Nós temos mais de 30 mil estudantes, né? 25 efetivos com matrícula vínculo. Temos mais de 1.700 servidores, mais de 1.000 técnicos. Temos 365 grupos de extensão universitária, grupos de pesquisa das diversas áreas do conhecimento e espalhada nos 3 campi ou nos 3 cantos do estado. Então nós temos no campus AC Simões, que com 57 anos, temos o campus de Arapiraca com 12 anos, o Campo do Sertão com 10 anos e suas unidades educacionais em Penedo, Viçosa, Santana do Ipanema e Palmeira dos Índios. Então, todas essas localidades estarão sensíveis a acolher os estudantes do ensino médio com o FAU de portas abertas. Pois bem, no sentido, como se chegou, além dessas pesquisas, sobre as dúvidas que permeiam o pensamento do estudante quando ele está para fazer o Enem, ou mesmo após o Enem, o que se vislumbrou, além disso, né, de fazer o estudante conhecer os cursos de graduação da UFAL com esse evento, com essa ideia que é pioneira na universidade? Então, para além da perspectiva que você de forma muito pertinente apontou, a nossa perspectiva é o sucesso acadêmico. Porque quando o estudante, ele conhece o curso, faz uma escolha consciente, entende a estrutura organizacional da instituição, entende os propósitos e o sentido da universidade enquanto espaço de produção do conhecimento, mas não é qualquer conhecimento, é um conhecimento crítico, reflexivo, um conhecimento que tem como perspectiva o resgate às bases históricas que se consolidou a universidade, que é de fato seu espaço, né,
adentrando ao seu projeto, que seria o projeto iluminista de produção do conhecimento, e que o conhecimento deveria estar voltado para melhorar a vida humana, o estudante vai ter acesso a essa perspectiva de universidade, a universidade comprometida socialmente, e podendo dar conta da perspectiva da pesquisa, da extensão do ensino e ter sucesso acadêmico. É o nosso sentido para além das questões apenas estruturais de apresentar, mas tem um sentido que é um melhor desempenho, o conhecimento institucional e a perspectiva de fato de que o estudante adentre e fique na instituição. Pois é, coincidentemente, essa proposta, esse programa, ele vem no momento em que se discute a liberdade de expressão na universidade, não é? É uma feliz coincidência. Então, penso que a universidade, ela tem que ser, de fato, por essência, ela é o espaço da produção do saber livre. Todo conhecimento, ele tem que ser um conhecimento livre, né? Apartado da perspectiva, apartado de qualquer perspectiva que o ingesse enquanto pensamento crítico. Então, na universidade cabe toda forma de pensamento, mas cabe também ao respeito à pluralidade do conhecimento. Até porque não existe conhecimento neutro. Todo conhecimento ele é comprometido socialmente e é uma ameaça ao pensamento crítico, ao desenvolvimento intelectual, ao desenvolvimento da ciência, que iria amordaçar qualquer forma de pensar. Então, uma universidade, enquanto instituição, arraigada num projeto estruturante, num projeto que nasce emancipatório, porque a universidade ela nasce em dois movimentos. Primeiro, ela busca romper o dogmatismo religioso, não é? Que aprisionava a forma de saber. E também ele surge para romper com a perspectiva da barbárie, ou seja, ela nasceu entre a espada e a cruz. Então, nesse sentido, a universidade ela nasce dentro de um projeto emancipatório, né? Dentro de um projeto de modernidade que quer tornar o conhecimento livre. De civilidade, essencialmente, que rompa com as barbáries da ignorância, com a barbárie do não saber. E nasce com o propósito de fazer o bem, no sentido de que todo conhecimento, numa perspectiva iluminista, surge para resolver os problemas da humanidade e lançar luzes e tirá-lo das mazelas que o aprisiona. Então, nesse sentido, toda forma de pensamento ela tem que ser livre. E o professor tem que ser, de fato, não é que tem que ser, é por essência um intelectual, e enquanto intelectual ele precisa ser respeitado na sua essência e no seu dever maior, que é discutir, problematizar, pensar o pensamento crítico em diversas áreas do saber e da produção do conhecimento. Pois é, e a produção do conhecimento dentro dessa perspectiva que está se colocando com esse evento, com esse programa, o programa que tem um evento para respaldá-lo, digamos assim, sim, ou inversamente, né? Tanto faz. Sim, a ideia de programa é que a gente pretende que seja algo estruturante, né? A primeira mostra de cursos com esse desenho, com essa configuração no âmbito da UFAL, no conjunto dos 3 campi, mas a ideia é que se torne um programa permanente. Hoje nós instituímos o que a gente tem chamado o acolhimento institucional para os calouros, inclusive agradeço a oportunidade que tive em outro contexto de falar um pouco do acolhimento institucional, que é de fato o estudante conhecer ao adentrar na instituição por meio das aulas magnas, mas nós entendemos agora que para além do estudante que já chega na condição de universitário, que os estudantes do ensino médio possam fazer uma escolha maior. Então, na verdade, o evento está dentro de um programa que visa consolidar no âmbito da Universidade Federal de Alagoas o acolhimento ao estudante que chega e também aquele que deseja futuramente estar. Pois bem, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Você acredita que o meu filho hoje não anda porque ele foi picado por um mosquito que você não dá importância? Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu acho que as pessoas só têm noção da gravidade quando vivenciam a situação. O perigo é para todos. O combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde. Governo Federal. O Brasil terá pela primeira vez uma Base Nacional Comum Curricular.
O documento é democrático e respeita as diferenças. Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania. Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação, Governo Federal. Estamos de volta com Frente a Frente, que recebe hoje a professora Sandra Regina Paz, pró-reitora de graduação da Universidade Federal de Alagoas, que está aqui conosco para falar, entre outros assuntos, sobre o programa UFAL de Portas Abertas. Pela primeira vez, alunos do ensino médio tomam conhecimento dos cursos de graduação da universidade, né, e de uma forma diferente, de uma forma presencial também. Professora, como aluno... qual é a forma de inscrição que viabiliza ao aluno do ensino médio da rede pública ou da rede privada participar desse programa? Primeiro dizer que todos estão convidados, tanto os estudantes das escolas públicas, como eu já falei inicialmente, assim como os estudantes das escolas particulares do estado de Alagoas e de outros estados, quem sabe, né, que tenham interesse. Então, nós divulgamos na nossa página institucional, por meio da nossa assessoria de comunicação, ASCOM, tem um formulário que as escolas podem preencher e tem também um contato via e-mail, onde sinaliza para a Pró-Reitoria de Graduação, a Prograde, por meio da professora Suzana, que é uma das coordenadoras do evento, e sinaliza a necessidade. E caso a escola ou mesmo o aluno, por conta própria, queira participar, ele se dirige no dia e vai ser muito bem acolhido. Professora, os alunos, quando se põem em dúvida sobre o curso a escolher para a sua profissão, certamente gostariam de saber sobre o mercado de trabalho, a tendência, o que hoje se coloca como uma necessidade maior. E isso a gente não tem a informação de uma forma muito abrangente no país, né, das profissões que representam, digamos assim, carência por estado, por região, enfim. Isso é um dado importante a ser colocado também para esses estudantes? Sim, muito pertinente a tua questão. Quando, na proposta de apresentação, como eu já mencionei no bloco anterior, né, os estudantes vão ter um momento institucional, no segundo momento eles vão estarem especificamente nos cursos de interesse para conhecimento, que eles têm o interesse de conhecer de forma mais específica. Então, o que é que vai acontecer? Lá, os coordenadores, os centros acadêmicos e as direções das unidades vão apresentar um panorama geral do curso. E quando a gente pensa em um panorama geral, não apresenta só na perspectiva acadêmica, que compreende a estrutura acadêmica, os componentes curriculares, a perspectiva que a universidade ela não é só sala de aula, ela não é só disciplinas, ela também é pesquisa, ela também é extensão. O que é extensão, né, para aqueles que não sabem, a comunidade, é de fato a universidade sair do seu encastelamento e se voltar para a sociedade, no sentido de apresentar programas, projetos, é uma devolutiva. Ultrapassar os muros da universidade, de fato, não é? Isso, é de fato mostrar para além das salas de aula o que a universidade tem de bom, no sentido de realizar programas, projetos na área da saúde, na área da educação, na área das engenharias, em diversas áreas do conhecimento, nas áreas agrárias, também temos vários projetos de extensão, inclusive alguns deles desenvolvidos com os movimentos sociais, e que no sentido de devolutiva dos conhecimentos apreendidos na ambiência universitária para a sociedade, da produção da ciência produzida socialmente e devolver à sociedade. Então, para além disso, teremos essa apresentação e o enfoque da perspectiva do mundo do trabalho, porque o estudante que adentra no curso, é importante também que ele conheça o mundo do trabalho, que a gente entende que não podemos reduzir uma profissão ao mercado, porque é uma visão mercadológica, mas é entender que no âmbito desse mundo do trabalho, que abarca às vezes iniciativas formais de trabalho, como também iniciativas mais autônomas, mais empreendedoras, no sentido do próprio trabalhador criar a sua condição de trabalho. Então, é apresentar as perspectivas do mundo do trabalho e forma de inserção profissional.
E o fato de, por exemplo, criar também uma oportunidade para que este aluno, que ele venha do ensino público ou do ensino privado, fazer um reconhecimento do status de uma universidade federal, que a todo momento tem sido colocada uma resistência, digamos assim, ao sistema público, com a qualidade que se observa também no ensino privado, não é? É uma oportunidade de balizar essas condições, não é? Sim. Primeiro dizer que as universidades federais, como um todo, elas são instituições responsáveis socialmente pela produção do conhecimento acadêmico e tecnológico. Então, é o quinto setor que mais produz cientificamente. Há registro, há pesquisa sobre isso. E tanto na área da saúde, como na área da agrária, da produção de alimentos, da produção de vacinas, da produção de medicamentos, como da área da educação, das diversas áreas do saber, do conhecimento como um todo, as universidades, sobretudo as federais, elas se despontam como, de fato, excelência nas suas produções científicas e tecnológicas. Então, é importante isso ficar registrado. No sentido da universidade pública, primeiro, é um patrimônio da humanidade, um patrimônio do povo, no caso de Alagoas, do povo alagoano. A Universidade Federal é a única instituição pública federal do estado de Alagoas e é um patrimônio desse povo. E a gente entende que, enquanto produtora do conhecimento, que é a universidade, ela tem que fazer, por obrigação, essa devolutiva, porque ela recebe recursos públicos, por meio desse recurso público tem que se devolver, sim, à sociedade, essa produção, e nós somos excelência acadêmica. Então, eu posso falar especificamente da nossa Universidade Federal de Alagoas. Recentemente, este ano, passamos por um processo de recredenciamento. A UFAL, ela tem 57 anos e, ao longo de seus 57 anos, ela passou apenas por uma avaliação, que foi a avaliação do seu credenciamento inicialmente, e passamos esse ano, em fevereiro, recebemos uma comissão, a comissão do MEC, composta por 3 avaliadores que avaliou a universidade na sua totalidade. Então, foi uma linda mobilização dos diretores das unidades, dos coordenadores de curso, dos nossos técnicos, dos nossos professores, dos nossos estudantes, no sentido de organizar a casa, de mostrar de fato, sem máscaras, o que a universidade é em essência, seus limites e suas possibilidades. E deu à universidade uma pontuação que surpreendeu, né, a todos, porque numa escala de 0 a 5, a universidade obteve nota 4 do MEC, né? Sim, obtivemos nota 4 na totalidade, na soma, né, na escala de 0 a 5, obtivemos 4 na totalidade dos itens das variáveis avaliadas. Pois é, gestão, por exemplo, foi um item considerado, não é? Sim, a gestão acadêmica, na gestão institucional da universidade como um todo, nós tivemos em vários itens 5. Só não obtivemos na gestão acadêmica, que compreende extensão, pesquisa, ensino, obtivemos 5. Na questão da avaliação institucional, tivemos 5. No item, no quesito, professores, porque nós temos mestres e doutores e pós-doutores, então tem um investimento hoje, temos vários programas, temos um programa de incentivo à qualificação docente, realizado pela PROGEP, que é a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, que incentiva os professores a estudarem, porque a gente entende que professor, por essência, ele é estudante sempre. Permanentemente. Então, nossos professores passam constantemente por processos de qualificação e os nossos técnicos também. E o objetivo é justamente isso. Além da qualidade, então, nós tivemos um conceito 5, no sentido de qualificação, pesquisa e qualificação docente, mas um fator que tivemos o conceito realmente não muito plausível e desejado foi a sustentabilidade financeira, que é um quesito que não depende especificamente da instituição, depende dos investimentos públicos e dos governos. Pois é, do governo federal, sobretudo, não é? Sim. O governo federal,
que já no governo Temer já estabeleceu um contingenciamento de recursos no período de 20 anos. Isso faz com que as universidades federais tenham uma dificuldade, não só as universidades federais, a educação básica, a educação universal no país tenha um reflexo muito, digamos assim, negativo do ponto de vista das perspectivas para os próximos anos, independentemente do esforço que é feito pela comunidade acadêmica, pelos professores, pelos alunos, por quem está vivenciando o ensino no país. Aí eu pergunto, nesse contexto, como avaliar esse desenvolvimento de uma universidade no Nordeste do Brasil, a despeito do contingenciamento que já existe, antes mesmo de o governo federal estabelecer esses 20 anos à frente? Então, o que ocorre efetivamente é que obtivemos, você mencionou de forma brilhante, né? De fato, que compreende a nossa perspectiva institucional, humana, de querer fazer a Universidade Federal de Alagoas o melhor lugar para que os estudantes estejam, e todos nós, professores, técnicos, e de fato devolver à sociedade alagoana que paga por meio dos seus impostos, o povo brasileiro, o povo alagoano, e mantém aquela instituição, nosso objetivo é manter com a excelência acadêmica que ela tem. Porém, nós temos esses limites institucionais. E esses limites institucionais, o ano passado realmente tivemos um contingenciamento gravíssimo, né? E esse contingenciamento, ela ataca perspectivas estruturantes, que é, por exemplo, o financiamento de laboratórios de ensino, financiamento de obras, que se chama capital. Então, financiamento de obras, financiamento de laboratórios de ensino, de estruturas, de material permanente. Então, no item de manutenção da instituição é que nós temos essas fragilidades e lamentamos que os governos, infelizmente, tenham essa perspectiva de não investimento público na educação, tanto na educação básica como na educação superior. E certamente os estudantes do FAO de Portas Abertas, do ensino médio, vão observar ao adentrar na universidade o quanto ela precisa de manutenção. Mas essa manutenção precisa de recursos que estão para além da dimensão interna de gestão da universidade. Como a senhora consideraria o índice, digamos assim, de evasão na Universidade Federal de Alagoas, diante das circunstâncias em que são colocadas, por exemplo, na discussão do FAO de Portas Abertas? Então, a evasão é um fenômeno que ele não é local, é um fenômeno mundial. Em todos os cursos, há estudos e pesquisas que demonstram que em diversos cursos tradicionais, como os cursos que mais os estudantes permanecem, são os cursos denominados clássicos, né? Engenharias, Direito e Medicina. Então, são os cursos que a gente tem menor índice de evasão, mas há registros, nós temos registros de algumas evasões, sobretudo em alguns desses cursos. Cursos noturnos são mais vulneráveis à evasão ou não? Não. Veja, por incrível que pareça... Contraditoriamente, né? Contraditoriamente. Porque, em tese, os alunos chegam na universidade cansados de um dia de trabalho, né? Sim. Então, mas quando a gente analisa o fenômeno da evasão, que é um fenômeno, como eu mencionei, global, não específico, mas aterrissando no contexto da nossa instituição, o que acontece efetivamente com este fenômeno? Temos observado que, na medida que as condições econômicas do nosso país melhoram, temos melhor desempenho acadêmico, temos melhor efetividade dos estudantes e menos evasão. Por quê? Porque nos últimos anos nós tivemos políticas de cota, nós tivemos, por meio do PENAS, investimento na assistência estudantil. Então, nós tivemos aparatos técnicos e orçamentários que garantiram maior permanência dos estudantes. Então, há fatores internos, denominados de ordem pedagógica e estruturantes, mas há também fatores que são denominados externos à instituição, como o fator socioeconômico. Então, quando as condições do país estão melhor, temos mais estudantes querendo estar na universidade, com maior perspectiva de futuro, de cenário, de um mundo, de inserção no mundo do trabalho, inserção no mundo do trabalho. Então, a gente precisa avaliar o fenômeno da evasão por esses dois prismas. Pois bem, a senhora falou em cotas. Seria um assunto que eu iria provocar, mas dentro desse contexto das condições que dão ao estudante para ele continuar no ensino e com sucesso. As cotas que alguns setores criticam, como a universidade vê a instituição das cotas hoje?
Então, primeiro, temos também estudos que demonstram que, primeiro, as cotas elas estão dentro de um princípio que a gente chama de ações afirmativas. É a perspectiva de garantir direitos, né, na perspectiva de garantir direitos àqueles que historicamente tiveram seus direitos negados. Então, é uma perspectiva que se denomina de reparação. É a sociedade reparar para grupos específicos que tiveram condições desiguais de poder permanecer em condições de igualdade frente a um contexto, a uma garantia de um direito. Então, as cotas elas são desiguais, mas buscam equacionalizar a igualdade, fazendo justamente as distinções. Temos o NEAB, penso que a professora Lígia poderia vir em outro contexto fundamentar e apropriar melhor a questão da temática das cotas como um todo, das ações afirmativas. Então, como mencionei, as cotas adentram na política de ações afirmativas. E, na perspectiva de reparação, entendemos que ela cumpre o papel social, mas elas têm que ser sempre medidas provisórias, no sentido de transição. Por isso que elas são transitórias também. Elas foram emergenciais e agora na condição de transitoriedade. Isso, de maneira que a condição que a gerou seja reparada para que adentremos em uma condição... Seja, o maior investimento na educação básica. É o fundamento. É investir nas condições que garantam que aquelas pessoas que tiveram, sobretudo pessoas afro-indígenas, de condição socioeconômica, sem privilégios, possam ter melhores condições. Você me perguntou a perspectiva da universidade. A universidade, por meio do nosso conselho universitário, instituiu já há um tempo, há mais de 10 anos, na instituição, desde que começou o sistema de cota, especificamente, aderiu, aceitou, né, por meio desse conselho, que é o órgão máximo institucional, de termos política de cota. Então, hoje, 50% das nossas vagas institucionais vão para políticas de cota e 50% para ampla concorrência. Pois bem, professora, quando eu falei na questão das cotas, nesse sentido, a gente teria que reafirmar que não só a educação básica, mas a universalidade do acesso, né? Está colocado aí um desafio para o país, já que a gente sabe que há déficit, não é, no aproveitamento não há escola suficiente para a quantidade, sobretudo, de crianças na educação básica que ainda estão nas ruas, né? Sim. O fenômeno que você pontua, eu penso que ele tem que ser analisado de forma... Hoje a gente até tem escolas, porque o nosso problema hoje, no âmbito da democratização do acesso, nós temos. O desafio é a permanência dos estudantes, das crianças que adentram nas escolas. Veja, o desafio se coloca porque depende de fatores socioeconômicos externos, temos a estrutura da sala de aula, que precisa ser melhorada, temos as políticas que têm que ser implementadas de formação dos professores para melhor qualidade do ensino e um apoio familiar das famílias daqueles estudantes, daquelas crianças, jovens, que precisam de um maior acompanhamento. Na educação infantil ainda há um déficit imenso no país e Alagoas não foge à regra. Né? Sim, na educação infantil sim, mas no ensino fundamental nós já temos escolas com temos mais escolas no sentido do acesso, mas a permanência é um desafio. Pois bem, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Frente a Frente está de volta em 1 minuto. Espero você. Toda foto ele tá sorrindo. Ele é muito carinhoso, ele é tudo pra mim. Eu não me imagino viver sem ele. Era o caçula, tinha pouco tempo que tinha parado de mamar, então aquilo tudo parecia que era mentira, né? Uma criança daquele tamanho ia ter um câncer. O grande problema do câncer infantil é porque a grande maioria dos sintomas são muito parecidos com sintomas de doenças normais da infância. Existe, criança pode ter câncer. Mas hoje não é mais uma doença fatal, é uma doença tratável. O diagnóstico foi rápido, a equipe médica deu todo o apoio e hoje a gente pode comemorar a vitória. Eu estou muito feliz pelo progresso dele, por tudo que ele anda agora fazendo e antes ele não podia fazer. Então agora ele está caminhando a cura dele. Falta pouco. É um amor, é uma vitória para mim e para ele.
Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a professora Sandra Regina Paz. Ela que é pró-reitora de graduação da Universidade Federal de Alagoas e está aqui falando sobre um projeto que é pioneiro na universidade, o FAO de Portas Abertas, que atende aos alunos do ensino médio no conhecimento dos cursos de graduação da universidade. E fala também sobre outros assuntos. E sobre outros assuntos, nesse contexto, professora, como a universidade, o conjunto dos professores, né, e a senhora particularmente recebeu o novo ministro da Educação no próximo governo. Então, como recebemos o ministro da Educação? Recebemos com com a perspectiva de dias melhores, né? Sempre penso qualquer projeto novo que se pretende instaurar, ele é sempre bem-vindo, né? Temos algumas preocupações, sim, que colocamos para o futuro ministro, que é a manutenção da universidade. Eu penso que é um desafio. Mantê-la pública, gratuita e socialmente referenciada, penso também que é um desafio para o próximo ministro. Manter a política de qualificação e também a política salarial dos nossos professores. É um desafio também de maior investimento na carreira docente, maior valorização da educação pública superior, maior valorização da universidade na sua totalidade, no ensino, na pesquisa e na extensão, da manutenção dos projetos institucionais que deram certo. Eu penso que é um desafio também para o próximo ministro que se coloca, e a garantia de direitos, porque hoje nós temos, as universidades têm sofrido muito, sobretudo os seus servidores, com a retirada de alguns direitos históricos que foram instituídos. Então a gente almeja que o ministro cuide dessas questões junto ao legislativo, junto aos órgãos de controle, para que garantir que os nossos professores sejam aposentados e ser efetivos, assim como nossos técnicos, tenhamos a garantia dos nossos direitos constitucionais garantidos. Pois é, quem sabe prever que a categoria de professores, a profissão, a vontade de ser professor volte ao conjunto da sociedade brasileira, porque durante anos a relação do professor, eu não diria tanto no curso superior, não é, na universidade, mas na escola básica, criou-se uma verdadeira sobrevivência do professor na sua lida do dia a dia, não é, em sala de aula. Então, nós vivemos, na verdade, uma contradição quando o tema é formação de professores e a opção desse sujeito a adentrar na carreira docente. Então, os organismos internacionais já publicam, a Unesco, o Banco Mundial, né, já tem publicado ao longo de várias décadas o desafio que é manter, fortalecer na juventude o desejo de ser professor, porque de 5 jovens, nenhum deles optam em ser professor. Então, é um desafio que está posto. Os organismos internacionais já sinalizavam para os governos cuidar da formação dos seus professores, de maneira que cuidar da formação desses professores não compreende só a formação, condições salariais, condições de trabalho, condições de vida, porque tem um autor, um clássico da educação, que diz que a gente não pode separar o professor, sua vida pessoal, da vida do professor, porque quando você opta em ser professor, é uma marca que carrega ao longo da tua vida pessoal e profissional. Então, ele não separa a vida do professor do professor, porque ele entende que somos uma totalidade. E o conceito que se tem da importância do professor, né, na formação da sociedade, que é tão, digamos assim, valorizada nos países de primeiro mundo, os países desenvolvidos e até não tão desenvolvidos assim, e o Brasil chegar a essa condição de não, digamos assim, privilegiar o professor, que é o primeiro de todas as profissões, né? Então, veja, o que eu estava mencionando no sentido da contradição é que em uma pesquisa que sinaliza os profissionais que mais se confia, o professor ganha em primeiro lugar. Veja, numa sociedade que não investe, uma sociedade por meio dos governos, né, não se valoriza aqueles que criam, aqueles que fundamentam e dão sentido às outras profissões, porque certamente todos nós passamos pelas mãos de um professor.
da educação básica, né, até a universidade. E o professor, ele tem esse papel, ele é de fato o sujeito, né, que socializa, produz conhecimento, dissemina as informações, o saber. Não se limita apenas à sala de aula, ainda tem esse detalhe, Isso. não é? O professor é o único profissional que leva trabalho para casa. Entenda, normalmente. Por quê? E além disso, ele tem que estudar o tempo inteiro, porque o professor ele não pode morrer, porque quando ele não estuda, ele morre. Então, por essência, o ato de estudar do professor é constante. Deve ser constante. É um investimento contínuo. É um investimento contínuo, como as outras áreas, a medicina, o direito também demanda esse investimento constante. Todas as áreas como um todo, mas de forma particular o professor, porque é a partir dele que outras profissões começam a se consolidar enquanto estrutura e no âmbito da sociedade como um todo. Então a gente entende que, veja, o profissional mais confiável, considerado um dos mais, qual é aquele sujeito que você mais confia? As pesquisas sinalizam o professor. E, lamentavelmente, por meio de políticas não muito estruturantes, por meio de uma perspectiva de governos que não valoriza, de priorização, diferentemente dos outros países, né? Os outros países se curvam frente, né? O Japão aos professores. E nós, ao contrário, né? Desvalorizamos nossos professores, é lamentável. Então, um país que não valoriza seus professores está fadado ao subdesenvolvimento, à precariedade e à sua condição de inferioridade no conjunto do globo mais amplo. Pois é, e após fazer essa análise, o que dizer dessa possibilidade de o Ministério da Educação ficar junto com o Ministério da Cultura? Voltar a ser Ministério da Educação e Cultura, isso não fragiliza em termos de orçamento? Certamente. Eu penso que o Ministério da Educação tem um lugar. Deve e penso que deveria esse lugar ser resguardado por excelência. Penso que a parte da cultura é fundamental, porque fazemos parte de uma totalidade. A cultura, a educação, ela não existe, né? A nossa universidade, ela não é só sala de aula, ela também é museus, ela também é museu da história natural. Então, é uma totalidade. Então, separar educação e cultura é muito difícil. Mas, em termos institucionais, de alocação de recursos financeiros, de pastas e priorizações, de políticas específicas, a gente entende que cada um tem que ter o seu lugar, ter suas partes específicas, com os orçamentos, e com o olhar desenhado por meio da configuração de maiores investimentos em partes específicas. Então, eu penso que é um pouco de retrocesso nesse sentido de tentar agrupar, pode fragilizar em termos do que já crescemos, as pastas, com perspectivas de programas, de projetos, eu penso que é lamentável. Professora, voltemos então ao nosso assunto inicial, que é o programa UFAL de Portas Abertas. O que dizer deste ano que começa com essa possibilidade aos estudantes do ensino médio? O que dizer em relação às perspectivas que nós teremos para os próximos anos? Dizer que teremos muitos desafios e que a UFAL está de portas abertas, no sentido de manter o que temos enquanto princípio, o que depende institucionalmente, né? O que compete aos nossos professores, aos nossos técnicos e aos nossos gestores, no sentido de mostrar e, de fato, socializar com a sociedade alagoana o que temos de melhor. Então, a conjuntura não é uma conjuntura fácil, é uma conjuntura extremamente desafiante, porque não sabemos, já tivemos muitos cortes de recursos, tememos que a universidade se privatize, a gente entende que a universidade tem que se permanecer pública, porque o povo já paga por meio de recursos, ela tem que permanecer pública, gratuita, e socialmente referenciada, no sentido de atender os anseios da sociedade naquelas áreas que demanda a imersão e a inserção da universidade. Então, entendemos que os desafios estão postos e desejosos de enfrentarmos juntos os desafios e termos cenários mais favoráveis. Professora, eu agradeço, chegamos ao fim da nossa entrevista, infelizmente, e agradeço aqui a sua participação e boa sorte nesse programa UFAL de Portas Abertas. Muito obrigada, eu agradeço ao seu programa, à sua direção, a você, e dizer da alegria de estarmos aqui e à disposição do povo alagoano, do povo brasileiro e à disposição do seu programa. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui
frente a frente.